E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista, aqui quem fala é Mariano. Vamos aí, faz tempo que eu não mando um abraço pro pessoal aí, vou mandar uns abracitos aí pra galera tricolor. Um abraço aí para Luiz Carlos Garcia Soares, gremistaço aí, pode crer, tamo na área. Para Cleison Alves, e aí Cleison, tá no Grêmio? Eu queria mandar um abraço para Matheus. Para aí que vamos ver aqui. Matheus, eu tô meio mal do visual. Para o Matheus de Gaspar Santa Catarina, que manda o Arthur se acalmar aí com os resultados com o Grêmio, de como o Grêmio vem conduzindo no Brasileirão. Matheus aí de Gaspar Santa Catarina, um abraço aí para todos os gremistas aí em Santa Catarina aí. Ele manda Arthur, ele manda tu ficar frio aí e deixar o Grêmio treinar o Brasileiro, nós vamos sair tri da América. Tomara, é isso aí, pode crer. Queria mandar um abraço aí pro Jader Velho Ciro. E aí, Jader, pode crer. Obrigado aí pelo palavreado aí nos comentários aí. Dale Grêmio, o lance é o Grêmio aqui, brado. Dale Grêmio, gremistaço aí, pode crer. Fernando Moraes de Telêmaco Borba. Um abraço aí, Fernando, e toda a gremistada aí, pode crer. Eu queria mandar um abraço também para André Oliveira, para Geraldo de Sapucaia. Dale Grêmio, pode crer, sempre apoiando a geral, sempre apoiando a torcida que não para de apoiar o tricolor sem vaia, né? É apoiar o tricolor gaúcho aí. Surgiu, né? Numa época difícil, numa época que nós tivemos que passar aí. Dale geral na boa e na ruim, é isso aí. E agora estamos na boa, brother. Saí tricampeão da América. Um abraço a geral de Sapucaia. Um abraço a Sinara Pereira. Pode crer. Um abraço aí, Jorge Fernandes de Pernambuco aí, meu bruxo aí. Pode crer, Dale Grêmio. Vamos lá. E assim, minha gente, o Grêmio hoje ganhou dos Bambi aí dentro da arena aí. Gol do Louco Kahneman. Louco Kahneman, pode crer. Melhor jogador do Grêmio aí. Pode crer. Os primeiros 12 minutos, o Grêmio até parecia que realmente não iria jogar apenas para se preparar para a finalíssima da Libertadores da América. Né? Pressionou, o Grêmio inclusive até boa parte do primeiro tempo e marcou saída de bola, jogou lá na frente, parecia... Porque é uma dica que você fala do time do Lanús aí, de marcar saída de bola, apertar eles, a zaga, o goleiro deles é meio... Digamos assim, que é uma parte que a gente acha um pouco mais fraca do Lanús, né? Então o Grêmio realmente a gente vê que se prepara para este jogo. Os primeiros 12 minutos deu a entender de que o Grêmio iria talvez amassar e tentar mais alguma coisa logo, com muito mais posse de bola, né? Logo o São Paulo começa também a mostrar seu baralho, começou a também dar as cartas, porque é um time de qualidade e o treinador deles novo aí deu uma encaixadinha nos Bambi aí, eles não estão mais nem a perigo de cair, né? Estão querendo beliscar coisinha aí. Então, o São Paulo também mostrando sua qualidade, meio deu uma empardadinha com o Grêmio. Foi um primeiro tempo de muito mais de vitória das duas defesas, né? Se sobrepondo aos ataques. O Grêmio entrou, e aí a gente começa a falar de novo em Libertadores, com o Fernandinho de novo, e com o Jailson, que jogou muito bem o primeiro tempo, estava jogando muito bem o primeiro tempo. Arthur hoje eu achei um pouco abaixo, um pouco participativo, mas jogou. O Arthur é muito bom jogador, né, minha gente? Então, eu queria falar agora sobre isso aí, sobre já essa dúvida que você cria, que o próprio Renato abriu, sobre Jailson e Michel. Jailson vem num bom momento mesmo, e Fernandinho. Realmente o Everton, eu dou preferência ao Everton e a grande maioria da torcida. Quanto aos volantes ali, é mais empardado, né, minha gente? Mas eu ainda dou preferência a Michel também. Porque o Michel tem mais, joga, não é tão afoito, toca melhor a bola, é mais avante. Né? O Jailson, quando
tenta ser ofensivo, agudo, ele tenta parecer um meia, às vezes, né? Muito afoito, mas às vezes dá certo, é jovem, tem explosão e tudo, mas eu gosto mais do Michel, pois tem muita classe. E Jailson está se aprumando, ainda está muito bem também na função. Né? Mas eu acho muito mais grave a falta porque Fernandinho rende melhor segundo tempo, e já me equivoquei aqui até em pensar pelo menos que ele é jogador de segundo tempo, ele joga muito bem no lado direito, né? E é ali que ele rende melhor. É um jogador realmente esforçado, de qualidade, chuta bem, mas às vezes não está conseguindo nem chutar. Mas o Grêmio no primeiro tempo, voltando ao jogo, o Grêmio no primeiro tempo teve mais volume de jogo, o São Paulo esperou, teve inclusive no momento do gol do Louco Kahneman ali, se vocês prestarem atenção, a gente estava acuando o São Paulo na espera, o Grêmio ao mesmo tempo também não conseguia chutar, né? Porque a defesa do São Paulo muito bem colocada, né? E quem cruza a bola ali é o Jeromel, né? Pro gol do Louco Kahneman na garra, na força de vontade, no espiritismo e na xiripa. Gol de time gaúcho, de time portenho, gol um dos ídolos da torcida, e um jogador que realmente nos faz acreditar no título, pois tem estrela, é jogador campeão, veio já campeão do São Lourenço, foi campeão da América lá, foi campeão da Copa do Brasil aqui, a melhor zaga daquele campeonato, e até o momento a melhor zaga do Brasil. Então, assim, golaço de Walter Kahneman. Né? No segundo tempo, até queria falar sobre o Edilson, muito acanhado. Vamos falar sobre os laterais do Grêmio, que o Grêmio realmente me preocupa, e voltando de novo fazer a projeção para a Libertadores da América, me preocupa as laterais do Grêmio, Edilson e principalmente o Cortez, apesar do que eu sempre falo, ele dá vida à lateral do Grêmio. Ele pelo menos participa, mas o cruzamento dele, escuta, Renato, tu que fala tanto em cruzar, e Vitor Aprumar pede muito cruzador de bola, hein? Inclusive o Douglas, né? Para parar de bater de taquinho, e o Elano, se não me engano, para parar de bater com o calcanhar da bola e bater que nem homem, bater o lado interno do pé e tocar ele para dentro, fazer uma foice e tocar ele para dentro. Né? Não é essas balacas aí de jogador aí. Então, assim, vamos dar uma força no Cortez para ele dar uma aprumada no pé no cruzamento. E o Edilson hoje discreto, mas muito bem na cobertura. Que jogador valente e essencial para, mais uma vez, o nosso foco, a final da Libertadores da América. No segundo tempo, as coisas se inverteram um pouco. O Grêmio esperou. E o São Paulo que se aproximou, mas mais uma vez um jogo de posse de bola, da onde de novo as defesas muito bem colocadas tiveram assim mais vantagem sobre os ataques, né? Fernandinho realmente muito isolado, e quando o Everton entra, o Grêmio começa a voltar a pressionar, a atacar, a ser mais agudo e mais insistente. Barrios fazendo volta e meia muito bem o pivô, mas assim, correndo muito pouco. Eu não sei se está... Barrios é aquele cara que esses dias falaram, é um atacante devido, né? Tá sempre meio descontado, mas é um cara que e eu acho que boa parte da torcida sabe que ele pode ser decisivo. Espero que ele não esteja correndo pouco mesmo, que ele esteja se resguardando para o foco que é mais uma vez eu repetir, que é a final da Libertadores da América. Mas ele ainda é o melhor que nós temos, e o Grêmio joga melhor com esta formação, não adianta. Então assim fica essas coisas, né? Groi de novo, Salvador, muito bem Marcelo Groi, que goleiro, e um grande time, um time campeão sempre começa por um goleiro. Então assim, o Kahneman, que partidaço, jogou muito bem, alternando, né? Passam pelo Jeromel Kahneman, a cobertura tanto de Kahneman como de Jeromel perfeita. Que zaga! Então é isto que fica essas coisas. De Renato não vai se queimar, vai começar provavelmente com o Fernandinho lá, com o Jailson, que é menos assim, como é que eu posso dizer, periclitante, vamos dizer assim, ou tão clara
ao ter que ter uma substituição, é mais parelho com o Michel, apesar de eu achar o Michel mais necessário. Mas foi um bom jogo, ganhamos um gol de um jogador que merece fazer gols, né? Walter Kahneman, e é isso aí, minha gente, se preparar aí, que tem agora esse jogo com o Santos, e depois a finalíssima aí, primeiro jogo da final, onde espero um bafo da torcida, né? Porque lá vai ser complicado. E pegar esse caneco fora de casa aí, como ser acostumado aí. É isso aí, Dale Grêmio, Tri da América.